Muito boa tarde, Pastor Genivaldo Tavares de Melo. O vídeo é o de número 86, cujo tema é Não Fales Mal do Teu Irmão. Estamos em São Paulo, exatamente no dia 9 de fevereiro de 2018, às 15 horas, uma tarde de muito sol, antevendo um feriado prolongado aí por conta do carnaval. Mas vamos lá. Falar mal é uma tendência muito grande do ser humano. É muito difícil, porque está muito ligado a sentimentos, às emoções, ao momento, uma série de fatores, até porque também somos humanos, mas isso não impede que policiemos nossos pensamentos e a vontade de falar o que às vezes está aí na cabeça, guardado, uma vontade de jogar para fora. Precisa tomar cuidado. Eu pesquisei sobre este assunto, pesquisei de maneira leve, e eu percebi que tem muito que se falar sobre isso, mas eu não quero falar muito sobre isso em 10 minutos, dar um parecer acerca do significado. Eu, obviamente, como vivo, meu assunto é cristão, não tenho que falar sobre questões sociais lá de fora. Eu tenho que falar da nossa convivência cristã, que é o que mais afeta. Fazendo as minhas contas aqui, já estou aí com 53 anos de estrada, acompanhando a vida da igreja, mais de 30 como pastor. Aliás, eu sempre cooperei, sempre fui ativo na igreja. Então, 53 anos, não dá para negar que alguma coisa não tenha acontecido aí no meio do caminho, que alguém não tenha me deixado chateado com algum pé de conversa, alguma coisa, enfim. Todos nós passamos por isso, porque parece que a índole do ser humano faz parte da natureza humana, quem vive em sociedade, em grupo social. E igreja, muito mais ainda, exige muito cuidado. Então, falar mal, em tese, o que não é incomum as pessoas falarem mal umas das outras, seja porque ou considera as roupas, o comportamento, o modo de trabalhar do outro inadequado, ou até mesmo por inveja. E tem uma também, a frustração, é um desencadeamento de falar mal. Esse é mais perigoso, quando a pessoa às vezes não alcança seus objetivos, se chateia, e aí aquele que era bom passa a ser ruim, aí ele começa a detratar a pessoa de maneira pública para todo mundo que vê, e fica um troço meio difícil. Mas também não pega muito não, porque quando a pessoa que é vítima, digamos, dessa falação toda, é uma pessoa que, de notoriedade, que goza do respeito do seu grupo, das pessoas que estão em sua volta, principalmente no caso pastoral, né? Estamos sempre cercados de dezenas de pessoas e não pesa o julgamento de uma só. Claro que tudo serve para uma autoavaliação, se estamos certos, errados. Eu sempre usei isso como uma maneira de me autoavaliar. Pois é. O desabafo, que é um pouco diferente, acho que ninguém escapa, né? Esbravejar, chorar, reclamar, por mais equilibrada que seja a pessoa, um dia ou outro ela terá que desabafar. O desabafo, ele vai tirar um peso dos ombros, né? Aquilo que consome, que devora, ajuda a organizar os sentimentos, as ideias e participar do processo de alinhamento da construção de novos pensamentos durante o desabafo. Eu já desabafei muito. Agora, logicamente, o desabafo não chega a ser o falar mal, mas é aquela situação em que você, tendo sido vítima de alguma coisa que te causou dano, algum mal, você quer encontrar alguém que você entenda, que mereça a sua confiança, com quem você possa realmente desabafar. Passou aquilo, você falou, aliviou a tensão, aquilo fica jogado para trás, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Não deixa para o dia seguinte essa coisa de ficar irado contra alguém. Então, passou no dia seguinte, alguns dias a gente vai ficando lá para trás. Houve coisas que me engasgou muitas vezes e, logicamente, hoje já não representa mais. Mesmo que eu comente, mas está tão longe, sabe? Deus deu vitória e a gente glorifica a Deus em tudo. Mas vamos lá. A Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 4, verso 11, Tiago
diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Está lá em Tiago 4:11. E o Salmo 150 e o verso 20 diz o seguinte: assentaste-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. E o irmão aqui é extensivo, eu estendo isso à nossa relação de comunhão cristã, pelo qual nos tratamos de irmãos, e a Bíblia nos ensina isto. Então não podemos, obviamente, estar falando mal de um irmão, de outro. Falar mal, porque às vezes eu posto reverberações contra essas heresias que existem por aí, porque elas são públicas, são tornadas públicas, mas eu não vou vasculhar a vida de uma pessoa de notoriedade para saber o que ela come, o que bebe, quais são seus erros, quais são as suas falhas, suas faltas. Isso é gravíssimo, isso é uma doença, isso é uma patologia, quem faz uma coisa dessas. Então, isso para lá. E nesse sentido é que nós dizemos: Deus julga a cada pessoa pelos seus atos, por aquilo que faça, seus atos pessoais. Muito bem, então é inconveniente. E a gente vê às vezes na rede social que pessoas têm lá um problema contra alguém, ou um parente, ou alguém da igreja, alguém da sua proximidade de relação, e chega indireta, você vê que aquelas alfinetadas são para atingir alguém. Isso é feio, isso é baixaria, é falta de respeito consigo própria. A pessoa que faz isso demonstra não ter um pingo de segurança, sabe, de certeza daquilo que representa, daquilo que é. Peça graça a Deus. Mas vamos ao capítulo 50 do livro de Gênesis, que é um texto que emociona profundamente. A partir do verso 14, depois da morte de Jacó, José estava lá no Egito, os irmãos já tinham percebido a presença dele no Egito, já tinha percebido também a presença dos irmãos, e o certo é que eles pensaram: bom, nosso pai morreu e agora o José vai se vingar, vai nos pegar na unha. Mas lembre-se que quando José encontrou seus irmãos, se declarou para eles. A Bíblia diz que lá no Gênesis mesmo que eles choraram no pescoço de José, de uma tal maneira que os que estavam na casa do outro lado, fora do ambiente da intimidade deles, ouviam o choro deles. A tamanha emoção tomou conta do coração de José e de seus irmãos por terem reencontrado na condição de governador na terra do Egito, segunda pessoa de Faraó, depois de ter feito tanto mal para ele. Não é por isso que a gente diz que a vitória tem sabor de mel. No caso de José, teve um profundo sabor de mel, porque Deus estava com ele e sem problema nenhum, mas não quis vingar, não quis vingança. Mas o certo é que, portanto, contaram isso para José. Vamos falar para ele que o nosso pai disse que não nos tratasse mal, que nos perdoasse as nossas transgressões, etc. tal. Assim direis para ele. E José, sem dúvida nenhuma, disse: não temais, eu não estou no lugar de Deus. Olha que interessante, eu não estou no lugar de Deus. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. Então o que acontece? Quando você sabe realmente perdoar, quando você se valoriza, quando você entende que Deus é maior do que tudo, quando você às vezes entende que o que disseram de você foi algo injusto, como agiram com você, o que aprontaram para você, mas você soube e sabe realmente perdoar, acredite, Deus transforma tudo isto em bênção, em vitória para a sua vida. Então, obviamente, eu só quero aqui deixar claro de não confundir o que é uma censura pública, uma crítica pública contra algo público, principalmente aquilo que atrapalha a caminhada da igreja, heresias, que perverte a fé de muitos, contra você, na relação pessoal, você falar mal do seu irmão. Não fale se alguém causou algum dano para você, algum prejuízo. Claro que às vezes, agora uma coisa é certa, eu não preciso andar com aquelas pessoas que me trataram mal, que me fizeram mal, que me causaram problemas. Não preciso chegar lá, abraçar, pegar no braço, vamos passear nós dois juntos e vamos reatar a nossa relação de amizade. Isto é outra coisa. Não precisamos chegar nesse ponto. Mas perdoar significa você lembrar sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento,
Coração limpo, porque os corações limpos verão a Deus. Ele está lá em Mateus capítulo 5, né? As bem-aventuranças. Deus abençoe vossas vidas e aprendamos a conviver. Quem vive em comunidade, quem vive cercado de pessoas, está sujeito a tudo, mas o que precisa é tomar cuidado. Não abra o coração, contar suas intimidades para todo mundo, porque vai dar errado lá na frente, e aí você vai se queixar, e aí já será culpa do teu próprio comportamento, né? Deus abençoe a todos, grande abraço, Deus os guarde.